Hoje eu vou explicar aqui como que você identifica uma síndrome de pânico, um transtorno de pânico ou mesmo um ataque de pânico. Os ataques de pânico são ataques de medo, ataques de um medo intenso. Mas existem algumas pessoas que têm um problema com esses ataques de pânico, ou seja, elas têm um transtorno de pânico, que também é chamado de síndrome do pânico. É quando você tem o teu sistema de medo, teu sistema de luta e fuga disfuncional. Então ele dispara do nada, ele dispara sem motivo, ele dispara numa intensidade desproporcional ao perigo que a situação apresenta, ou ele dispara sem perigo nenhum. Ele dispara simplesmente quando você está em repouso, sem fazer nada, descansando, sentado no sofá, lendo um livro. Então a primeira coisa que eu quero diferenciar aqui é um ataque de pânico de um transtorno do pânico. Se você teve um episódio de um medo abrupto que alcançou o pico em minutos, onde você suava frio, tinha medo de morrer, coração acelerado, você provavelmente teve um ataque de pânico. Você pode ter um ataque de pânico quando você for assaltado, quando você perdeu o emprego, alguma coisa do tipo. Agora, se você tem esses ataques recorrentes, se você tem medo de ter esses ataques, se você tem mais de um por semana, mais de um por mês, você pode ter um transtorno de pânico. A principal característica que difere um ataque de pânico de um transtorno de pânico é a esquiva de situações que poderiam causar esse medo, esse pânico. Então a pessoa começa a desestruturar a vida dela para fugir daquelas situações, que a gente chama de esquiva fóbica. A pessoa sai do trabalho porque lá no trabalho ela teve um ataque de pânico. Por exemplo, quando eu tinha ataques de pânico, eu tinha ele dentro do ônibus. Então eu tinha muito medo de entrar dentro do ônibus porque eu sabia que quando eu entrasse no ônibus eu poderia ter esse ataque de pânico. Então, um ataque de pânico é um surto de medo intenso que você pode ter aí como uma situação normal da vida. Agora, quando você passa a ter medo disso, a ficar ansioso porque você pode ter um ataque de pânico, aí sim você tem o transtorno de pânico. Então você desadapta a tua vida, você sai do trabalho, você sai da escola, você passa a evitar situações que causariam aquele mesmo medo, aquela mesma crise que você sentiu. Além disso, a pessoa com transtorno de pânico ou com a síndrome do pânico tem muito medo de enlouquecer, medo de perder o controle, medo de passar por aquela experiência de novo. Por quê? E aí eu entro já nos 3 sintomas psicológicos, do transtorno de pânico. O principal deles é um medo da morte, um medo de morrer, o medo de perder o controle. E esse medo de perder o controle, medo de enlouquecer, faz com que a pessoa sinta um medo intenso e ela entende que ela descontrolou de alguma forma, que ela não consegue controlar ela mesma. E os 2 piores sintomas mentais de um ataque de pânico são a despersonalização e a desrealização, que muitas pessoas sentem, e algumas pessoas ansiosas, já atendi muitas pessoas, sentem isso durante a semana toda, o mês todo. Eu já atendi pessoas que passaram anos sentindo isso, que é uma sensação de você estar estranho ao ambiente, de você não se reconhecer como real, ou você não conseguir reconhecer os teus afetos, você não conseguir ter contato com os teus afetos. Então as pessoas, por exemplo, não conseguem lembrar quem elas são, ou não acreditam ser quem elas são, não se sentem quem são, ou não sentem que a realidade é real. A despersonalização é uma desconexão de você com a tua personalidade, com os teus afetos, memórias, pensamentos. Então é como se fosse um processo assim de afeto, memória, percepção, sensação, que está todo amarrado pelo ego, digamos assim, e que se desamarra. Então você não consegue reconhecer as tuas emoções, a área afetiva do cérebro não consegue se conectar com a área racional. Então você percebe uma coisa, percebe, por exemplo, teu filho, tua mulher, mas não consegue sentir aquele afeto, não consegue ligar esses pontos do cérebro. E a desrealização é quando você se sente meio num filme, como se fosse um sonho, experiências oníricas, parece que você está sonhando, parece que as pessoas são meio robôs, parece que a visão fica uma visão afunilada, em túnel. O principal sintoma que as pessoas têm da despersonalização é essa coisa da visão, que piora muito quando elas acordam, Então esses 2 são os piores sintomas assim mentais de um ataque de pânico. Se a pessoa tiver muitos ataques de pânico, ela pode desenvolver um problema de despersonalização ou desrealização. Então como que você sabe se você tem ataque de pânico? Bom,
Se você tem isso e isso não é melhor explicado por uma fobia específica, por exemplo, você não tem isso sempre quando você vê determinado objeto, ou, por exemplo, situações sociais, que daí seria uma fobia social. Se você não tem esses ataques de pânico como resposta à ansiedade de algum ritual, porque daí seria o toque. Se você não tem isso com alguma substância, porque daí seria também outro transtorno. Ou se você não tem, por exemplo, alguma outra doença, como hipertireoidismo. Aí se você descarta todas essas possibilidades, então a gente tem o transtorno de pânico. E aí tem os sintomas físicos, né? Tem os sintomas do coração, que é a palpitação, aquela dor no peito, os batimentos do coração acelerando, o taquicardia que a gente chama, que é o coração batendo a mais de 100 batimentos por minuto, ou sensações de calor, né, ondas de calor pelo corpo seguidas ou não de sudorese, a sensação de tremores ou espasmos ou abalos, algumas pessoas tremem, outras pessoas ficam com alguns tiques, né, alguns espasmos nervosos, pode paralisar algum membro também, sensação de falta de ar ou de sufocamento, porque a pessoa começa a respirar muito errado. As pessoas também sentem uma dor ou um desconforto torácico ou no abdômen. Então você pode ficar, por exemplo, com o intestino irritado, com o intestino preso, ou você pode sentir uma dor muito intensa no tórax ou no abdômen. Você pode sentir também tontura, instabilidade ou vertigem. Você pode se sentir assim perdido, desnorteado. Então esses ataques de pânico podem surgir do nada ou podem ter algum gatilho específico. No meu caso, quando eu tive, eram ataques de pânico que a gente chama inesperados. Eu estava sentado, do nada, esse surto de medo intenso, esse medo de enlouquecer, todas essas sensações e essa visão em túnel, parecia que está num sonho, tudo isso aparecia, surgia em menos de 4, 5 minutos, isso sumia. Só que o medo é tão intenso, é tão apavorante, você tem realmente a sensação de que você está morrendo, porque o teu cérebro acha que você está morrendo, né? Todos os sistemas fisiológicos que são ativados numa crise de pânico são os mesmos que ficariam ativados numa situação de perigo extremo. Então, para o teu cérebro, você não está em segurança. Mesmo que você esteja em segurança, para o teu cérebro você não está. Então, por isso que você fica com tanto medo e por isso que as pessoas desenvolvem o transtorno. O transtorno ele é desenvolvido em pessoas que já têm um neuroticismo alto, né, que é um traço de personalidade que predispõe a pessoa a ter mais medo, a ter mais emoções negativas. E você pode ter um ataque de pânico e desenvolver o transtorno pelo medo de ter aquelas sensações de volta. E como é que você trata isso? Com psicoterapia, com a ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo. Existem alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade de você ter ataques de pânico, como fumar, maconha, por exemplo, ou estresse crônico ou estresse agudo na tua vida. Outras coisas que podem desencadear um ataque de pânico é a cafeína. Se você estiver tomando muito café e tendo crise de pânico, reduz o café, corte o café para você ver se não diminui muito essas crises. Agora você sabe identificar se você tem uma crise de pânico, se você tem um ataque de pânico, ou se você tem um transtorno de pânico, ou como chamam, a síndrome do pânico. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre neurociência aplicada à tua vida, clica aqui no botão de se inscrever, porque aí o YouTube vai mostrar para você os nossos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo quais desses sintomas você já sentiu e comenta aqui embaixo também o que você quer ouvir aqui no canal sobre psicologia e neurociência, que tema que você gostaria de ver aqui. Clica no botãozinho do gostei se você gostou do conteúdo, manda para os teus amigos e a gente se vê no próximo conteúdo.